Bem-vindos a mais um episódio do Sustain Talks. Nós estamos na segunda temporada e hoje nós vamos conversar com Marta Giannichi. Falei corretamente, Marta? Falou. Muito bom. A Marta, ela é diretora na MyCarbon. A MyCarbon é uma subsidiária da Minerva Foods, uma gigante nacional na área de proteína animal. E Marta, você teve passagem, você veio do setor privado, foi para o setor público, voltou para o setor privado agora, tem uma experiência importante em mercado de carbono, um tema que eu vou adorar que a gente explore aqui, e mais do que isso, você tem mestrado e doutorado também nessa área, em mecanismos econômicos de conservação de florestas. Bem-vinda ao Sustain Talks. Muito obrigada, agradeço o convite. Vai ser um prazer conversar melhor sobre todos esses assuntos. Muito bem, vamos começar com um conceito. Pecuária regenerativa. Do que se trata pecuária regenerativa? Está em alta, né, o termo regenerativo, e ele é muito, muito amplo, né, principalmente no setor do agro, né, agropecuária regenerativa. Na verdade, o termo ele só se refere a uma maneira de você tentar trazer ganho de produtividade, né, para aquela área, ao passo que você tenta trazer mais saúde para aquele solo, para aquele sistema produtivo, para aquela área. Mais saúde em termos de mais acúmulo de carbono no solo, mais saúde em todo o ecossistema que você tem presente naquela área. Então, quando a gente fala de pecuária regenerativa, principalmente para o público com quem a gente tem maior interlocução, na MyCarbon, que é o produtor rural, que é o pecuarista, porque a gente está dentro da Minerva Foods, é uma maneira de olhar para aquele sistema produtivo, onde ele vai olhar para o pasto dele, ele vai olhar para o solo dele, ele vai tentar trazer ganhos que vão gerar uma maior estoque de matéria orgânica no solo, vai engordar o animal dele um pouco mais rápido. Então, quando você tem uma área de pasto, imagina que você tem um tufo de capim aqui, um tufo aqui, um tufo aqui. Isso é disponibilidade de alimento que está escasso para aquele número, para aquele rebanho, né? Se você começa a incrementar com comida ali, então se você recupera esse pasto e você tem aquele pasto verdinho, significa que você vai conseguir colocar mais animais por hectare, ou pela metragem lá que você estabelecer, porque mais comida, quando você tem mais comida na sua casa, você chama a gente para comer, não é? Você fala, nossa, minha mesa tá cheia. Então, quando o capim tá cheio, você consegue colocar mais animais ali naquele talhão. Isso significa que o boi vai comer mais, porque tem maior disponibilidade de comida, e vai engordar mais rápido. Então, ao invés de você fazer um abate com 36 meses, por exemplo, você vai conseguir fazer um abate com 24. O que isso significa? Significa que aquele animal também vai reduzir o tempo que ele faz fermentação entérica, que é a famosa emissão de metano. Então, porque ele reduziu o tempo de abate dele, você também reduz a emissão. Então, você olhar para esse sistema como um todo, como o animal interage com o pasto, que interage com o estoque de matéria orgânica no solo, é uma maneira de você fazer pecuária regenerativa, por exemplo. O quanto que esse teu conhecimento nesse assunto vem ou foi sofisticado pela tua passagem no governo federal? Então, você teve aí por cerca de 4 anos no Ministério do Meio Ambiente, trabalhava com frente envolvendo carbono. Queria entender o quanto que isso contribuiu para a tua fase atual na diretoria da MyCarbon. Eu estudo carbono já tem muito tempo, né? E a minha passagem no governo, o convite veio por conta do meu conhecimento já nos mercados de carbono e na temática de floresta tropical e como que todos esses ecossistemas se interagem. Onde você trabalhou no governo? Qual foi a tua diretoria? Eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, eu era da diretoria de conservação florestal, aí depois eu fui, quando o ministro Joaquim Leite tomou posse como ministro, eu subi para secretária, e eu era secretária da Amazônia e Serviços Ambientais. Então era uma secretaria que era voltada para as pautas mais de controle, né, que era desmatamento, e para as pautas mais positivas, que eram pagamento por serviços ambientais e a parte dos mercados de carbono. E aí, dentro da secretaria, eu tinha 2 comissões que eu presidia, que era a CONARED, que é a comissão que delibera as decisões sobre conservação de florestas, pagamento por resultado que o Brasil recebe, principalmente de Fundo Amazônia, por exemplo.
E quem faz a divisão do bolo do fundo. Isso. Exato. Para quem vai, qual é o estado que vai receber, quanto, etc. Qual projeto. Então, tinha todo os projetos eram todos tratados ali na CONARED, tinha uma discussão, tinha uma cadeira que era ocupada pelos estados, cadeiras que eram ocupadas por outros ministérios também. E também tinha a CONAVEG, que era a comissão que tratava os temas relacionados a desmatamento, que também tinha interlocução com os estados, tinha a presença de Ministério da Justiça, um órgão super importante no combate ao desmatamento. Então, eu presidi essas 2 comissões. Pelo meu conhecimento que eu acumulei do meu mestrado e doutorado, eu sou bióloga de formação, o meu mestrado foi com projetos de REDD+, no Peru. O que é o REDD+? É uma sigla em inglês que é Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Em português, é redução de emissão por desmatamento e degradação florestal. Então, quando você conserva uma floresta, você deixa de desmatar aquela área, você está estocando carbono ali naquelas árvores. Então, como que você mede isso? Você mede a biomassa da árvore. Você mede o diâmetro da árvore e você mede a altura. Você não consegue colocar uma árvore numa balança. Porque o carbono, porque o carbono ele fica estocado, a maior parte dele, no caule, certo? Ele fica em tudo. Ele fica na raiz, no tronco e nas folhas, né? Muito mais no tronco e na raiz. Então, quando você faz o desmatamento, para converter aquele uso da terra para algum outro uso, a maioria das pessoas, elas queimam, né? Então, quando você deixa de fazer esse processo, isso resulta em emissão de gases de efeito estufa, né? Gás carbônico na atmosfera. A gente não fala nem tanto de você fazer corte seletivo para fazer móvel, por exemplo, igual essa mesa aqui, porque o carbono continua estocado aqui. Isso aqui vem de uma árvore, mas você não queimou essa árvore. Você fez uma chapa de madeira, então o carbono continua estocado. Quando você queima, emite. Então, esses projetos de REDD, eles são um incentivo para que você não faça a conversão do uso da terra, para que você mantenha aquela árvore ali. E um jeito de você manter aquela árvore ali é você tendo incentivo financeiro. Só que eu vou fazer qual matemática para receber esse incentivo financeiro? Eu vou saber quanto de biomassa, quanto que essa árvore pesa, que se eu cortasse e queimasse, ela ia emitir tantas toneladas de carbono na atmosfera. Então, é mais ou menos essa a conta. Então, é um jeito de você trazer incentivo para a conservação. Então, meu mestrado foi nisso. Aí, meu doutorado também foi nisso, com pagamento por serviço ambiental. Eu tinha uma avaliação um pouco mais abrangente. No meu mestrado, eu foquei só em REDD, mas aí no meu doutorado eu estudei REDD, pagamento por serviço ambiental, compensação de biodiversidade. Então, eu olhei vários mecanismos que vinham como incentivo para a conservação. Então, por conta dessa minha bagagem, eu fui convidada para trabalhar no Ministério do Meio Ambiente e eu já tinha um conhecimento profundo da interface, assim, da interface meio ambiente com o meio rural. Você nunca tinha trabalhado na administração pública, seja federal, seja estadual, foi tua primeira ida pro setor público? Foi. Como é que foi tua sensação? Quando eu recebi o convite, claro, né, você fica super lisonjeada, uma missão muito importante e você serviu o seu país, né, eu acho. E eu fiquei super orgulhosa de mim por estar recebendo o convite, mas no momento, quando você aceita e você não tem conhecimento lá de dentro de como funciona, você dá uma assustada, você fala, nossa, primeiro que é uma grande responsabilidade, né, porque você está a serviço da sociedade brasileira. Sim, né? Você tem que prestar contas para a sociedade brasileira. Eu estou saindo de uma empresa e estou indo para uma empresa do tamanho imensa, para administrar um país inteiro, né? Exato. Quando eu fui, eu tive muito dessa noção de responsabilidade que você está falando, foi aquilo que eu senti também. Caramba, eu estou aqui sendo um peão dentro de um mecanismo, uma empresa de administração do Brasil. Que coisa, né, importante. Essa sensação que você teve passou forte, né? Bem, é muito forte. E eu entrei e você não sabe muito bem como que é a interação entre os outros ministérios, como vai ser a interação com os servidores que estão ali
já há diversas, né, administrações. E eu tive uma grata surpresa durante o meu período lá, em termos de rotina de trabalho, o conhecimento técnico das pessoas que estavam presentes ali na minha secretaria era altíssimo, o nível técnico Isso é altíssimo. importante de dizer também, né? Você foi trabalhar num cargo técnico, você foi ser técnica lá. Quando você deixou, as pessoas permanecem lá com seus trabalhos técnicos, né? Técnicos, exatamente. E eu fazia muita questão de falar isso, né? Claro, eu fui convidada porque, poxa, eu tenho mestrado, doutorado, sou bióloga, um conhecimento, assim, da área, e sempre olhando o que era viável, tecnicamente viável, né? Então, foi muito, muito positiva a experiência e de grande peso, e foi muito interessante a interlocução que eu desenvolvi, e acredito que todo mundo que foi comissionado como eu também desenvolveu, com os outros ministérios. Tinha uma comunicação tão fluida. Claro que isso tudo construído com o tempo, né? No primeiro ano você está entendendo a máquina, não sabe como é que funciona direito, está interagindo com servidores ali, entendendo como é que funciona toda a tomada de decisão, né? De construção de nota técnica, construção dos casos, para você deliberar as coisas, para você construir, né, um arcabouço regulatório que vai fazer com que aquela agenda avance, que esse é o objetivo, né, do executivo. É, e é interessante que você vai tendo uma curva de aprendizagem. Quando eu lembro que eu estava no último ano, né, da passagem do governo, nossa, era tão fácil você transitar. Você falava, nossa, preciso falar com alguém lá no Ministério da Economia. Passava, mas você já sabia quem eram as pessoas. Parecia que o executivo era uma grande empresa e cada ministério Tava era uma unidade de azeitado. negócio, assim, sabe? Mais ou menos fazendo uma comparação, claro, com o ambiente corporativo. Então, a comunicação era muito ágil e foi muito proveitoso. Eu aprendi muito, foi uma grande escola para mim, tanto em termos técnicos quanto de entender como que funciona, né, os três poderes do país. Eu acho isso muito importante, sabe? Você entender como que a estrutura maior, né, de poder do país funciona. É Eu incrível. te perguntei isso porque uma das experiências, uma das maiores inputs que a gente tem aqui de líderes que vêm, que estão dentro dessa agenda, é isso, é como é que eles conseguem, tendo passado por ambientes tão diversos e às vezes matérias totalmente diferentes, às vezes a pessoa é da área de telecom, no caso da Tereza, daí foi trabalhar com saneamento, mas não tem nada a ver, não, mas a conexão que passar por essas diferentes experiências traz é super importante no momento de desenvolver uma liderança, por você estar como diretora na MyCarbon, quanto que você consegue pegar dessa tua experiência lá atrás, que foi um órgão totalmente diferente, estamos falando do setor público, é outra mecânica, é outro jeito que a fila anda, nenhuma questão de mérito aqui, mas é um outro jeito de andar. Sim. Aí você vai para a Minerva e você pega essa experiência e consegue trazer aqui, enfim, e melhorar processos e pensar em outros modos, como é importante essa pluralidade de lugares para passar na formação Sim. de uma liderança. Né? E a gestão, né? Porque no frigir dos ovos são pessoas, né? Então, mesmo no sistema público é uma dinâmica diferente. No sistema público, você precisa fazer o quê? Eu preciso saber o quanto que eu tenho de orçamento, alocar esse recurso eficientemente, que vai gerar resultado para a sociedade. Então, eu vou estar alocando o recurso de uma maneira responsável e eficiente. Essa é a missão. E interagindo com o meu corpo técnico. Então, fazendo gestão de pessoas, fazendo gestão de... Cada pessoa é um sonho diferente, né? É um objetivo diferente, é um rumo diferente que quer dar para a vida. Então, você precisa equacionar tudo isso, né, numa gestão. No meio corporativo, isso permanece, essa gestão de pessoas, né? Então, eu tinha, sei lá, mais ou menos 50 servidores abaixo de mim, porque a minha secretaria tinha 2 diretorias, então eu tinha 2 diretoras, e cada uma com seus coordenadores, seus gerentes e seus servidores. Hoje, na minha equipe, eu tenho mais ou menos 20 pessoas. E a dinâmica de gestão, ela é muito semelhante, embora o objetivo do meio corporativo é diferente. Eu tenho um orçamento, mas com esse orçamento eu preciso gerar mais resultado para a empresa. Não basta eu alocar eficientemente o recurso, igual era no setor público. Agora, eu preciso alocar eficientemente o recurso, ao passo que eu trago resultado também. E o mercado de carbono, na época que você entrou, como era o governo em relação a esse tema?
né? Então, você entrou bem no início do governo da administração anterior. Qual foi o status que você pegou o governo pensando sobre o assunto? Logo quando eu entrei, estava bastante em discussão a legislação sobre pagamento por serviço ambiental, né? Tanto é que se tornou lei, e quando eu entrei, estava na discussão, era um projeto de lei, mas depois se tornou lei. E lá estava incluído a temática de carbono. Então, estava começando a falar isso, porque antes o carbono ele era tratado só na CONARED de um jeito que era só pagamento por resultado. E aí, O que isso quer dizer? Quer dizer que quem tem obrigações de cuidar das florestas, por exemplo, a União, o maior detentor de florestas no Brasil é a União, com as unidades de conservação. Aí, logo em segundo lugar, vem os estados, porque os estados também têm as unidades de conservação estaduais, e aí os municípios, e aí você tem o setor privado, por meio do produtor rural, também permeando, contribuindo também para a conservação de florestas do país. Esse mecanismo ele era visto assim, bom, eu preciso gerar recurso para conservar a floresta, você tem o orçamento público que é designado para isso, mas o cobertor é curto. Então, como que você traz também mais recurso para você promover mais a conservação de florestas? Então, você tinha mecanismos que era o RED+, que é o pagamento por resultado, que era assim, o governo demonstra perante a ONU que conserva florestas, e aí existem países que fazem parte de um fundo que podem contribuir com esse resultado. Aí o Brasil precisa apresentar resultado em combate ao desmatamento, essas coisas, para ser elegível para receber esse recurso. E aí a métrica que se usa para receber esse recurso é tonelada de carbono. Então, quantas toneladas de carbono foram deixadas, foi deixado de ser emitido na atmosfera para você receber esse recurso. Isso, em essência, é um mecanismo de receber pagamento por carbono, né? Só que não é um mercado, porque você não tem transação entre comprador e vendedor, né? Você tem só a distribuição do recurso para quem te apresenta o resultado, mas Exato. Você não tem a troca entre os interessados. Você não tem demanda, não tem oferta, então você não tem dinâmicas de mercado que são super importantes. Quem fazia isso, quem trazia essa dinâmica de mercado importante eram os projetos privados de RED+, que atuavam no mercado voluntário de carbono. E isso permanece até hoje, né? Hoje ainda o Brasil não tem um mercado regulado de carbono, então todo o carbono que vem de soluções baseadas na natureza, que a gente fala, seja de conservação de florestas, seja de reflorestamento ou de conservação do solo em áreas de agropecuária, esse carbono ele é restrito ao mercado voluntário. Então, aí, no governo passado, né, na administração passada, a gente começou a incluir a discussão dos mercados de carbono nesses fóruns onde a lógica era só a distribuição de recursos. Mas como que você traz o mercado voluntário, como que você traz o setor privado para jogar esse jogo também? E aí começou a aquecer o tema, aí a gente viu o interesse, né, de outros ministérios, como o Ministério da Economia, na época, que se tornou muito interessado pelo tema, e a gente começou a construir coisas juntos, aí o parlamento também se tornou interessado, e a gente está hoje no momento que estamos hoje, né, de trazer um projeto de lei que tente incluir aí um mercado regulado no Brasil. Você falou disso, né? Eu tinha comentado com você antes, na nossa conversa preliminar que a gente tem. O primeiro contato que eu tive com toda essa agenda foi na minha passagem pela Administração Pública Federal, e daí você está falando aí mudança de lei e tal. Um dos movimentos que na época nós fizemos foi o de fazer com que os projetos de concessão florestal que não podiam ter remuneração por meio de crédito de carbono, que o carbono também pudesse ser incluído. Então, você tem a concessão, como é que o privado se remunera no caso da concessão? Como é que acontecia? E acontece até hoje, né? Por manejo. E não tinha o elemento carbono, né? Crédito de carbono. Hoje, com a alteração legislativa, isso já passou a ser possível. Mas e aí? Questão de perspectivas lá naquela época e concretização hoje, um tempo depois. Quando eu converso com algumas pessoas sobre, principalmente em pecuária, né, sobre mercado de carbono, a maior parte das pessoas vem, não sei o quê, mas eu tô tentando fazer o projeto e tal, o molho tá saindo mais caro que o peixe. O projeto tá ficando mais caro do que a minha viabilidade. Então, um cenário em que apenas grandes players conseguiriam se beneficiar desse mercado de carbono, seja na agricultura, seja na pecuária.
Como é que você viu isso lá atrás e como é que isso tem se concretizado hoje? Então, o carbono, ele vai ser uma função do quanto de área você tem, né? E do tipo de carbono que você está falando. Quando você olha para a floresta, pela abundância de árvores que você tem por hectare, é natural que você tenha mais carbono. Na parte de agropecuária, o pré-sal, né, o seu pré-sal de carbono, ele é o carbono estocado no solo. E mesmo assim, ele não se compara com o carbono de floresta. O carbono de floresta continua sendo mais abundante e o de agropecuária, ele é mais escasso, porque você precisa fazer uma intervenção na sua área para que você gere esse carbono, né? O que eu sempre tento, né? Já ouvi falar que no Brasil a gente tem, pela nossa diversidade de biomas, a gente tem uma dificuldade metodológica importante na ferição desse carbono no solo, nessas diferentes operações por termos diversos biomas. Enfim, essa questão tecnológica, ela impacta de modo importante nessa ferição pela variedade de biomas, enfim, pelo avanço tecnológico de novas tecnologias para incluir dentro desse cenário. Sim. A gente tem duas dificuldades, né? Quando a gente. Não dificuldades, não gosto de falar dificuldades. Desafios. É uma palavra bonita para dificuldades. A gente romantiza aqui para desafio. A gente tem dois desafios. Um é demonstrar que, para o produtor rural, que o carbono, para ele, é uma receita adicional. Então, assim, o que justifica ele fazer as intervenções que ele precisa fazer para estocar carbono no solo? O ganho de produtividade. Então, para um pecuarista, é você sair de um cenário de pastagem degradada para uma pastagem bem verdinha, completamente recuperada. Se possível, com integração com outras culturas ou com floresta também. E pode ser floresta tipo eucalipto, não tem problema. Mas se ele fizer essa integração, ele vai estocar mais carbono no solo. A gente está falando muito agora dessa integração, pecuária, lavoura e floresta, né? Porque gera bastante carbono, gera mais produtividade, você gera bem-estar animal. Ela é um pacote completo. O desafio o produtor rural, ele vai ter que investir um valor por hectare, ele vai ter um CAPEX ali que ele vai ter que investir, né? E esse CAPEX, ele não é barato, mas é um investimento, porque ele vai ter o retorno disso em produtividade. Então, se ele investe um CAPEX na reforma de pastagem, hoje, a pecuária brasileira, ela trabalha, acho que com uma média de 0,8 animais por hectare. Não chega nem um animal inteiro por hectare. Com a recuperação de pastagem, tem produtor que consegue colocar 4, 5 cabeças. Por quê? Porque ele investiu em recuperação, conseguiu colocar maior disponibilidade de alimento e conseguiu colocar mais unidade animal. Então, assim, ele vai, ao invés de vender para um frigorífico um boi, ele vai vender 5. Então, ele vai ter um ganho de produtividade. E aí, o projeto de carbono vem se propondo a medir esse carbono no solo. Fala assim, olha, quando você investe e quando você tem ganho de produtividade, o seu retorno do investimento é o seu ganho de produtividade. Mas você pode ter um retorno a mais, que é a receita do carbono. O desafio é medir, né? Hoje, quando você olha, a gente não tem uma base sólida de dados sobre quanto de carbono estoca o solo brasileiro. Existe muita ciência em torno do solo do hemisfério norte, por exemplo. Então, isso é um problema de Brasil. Tropical, agricultura tropical. A agricultura tropical tem essa deficiência científica e de aferição metodológica. Mas para os hemisférios isso já está, principalmente norte, isso já está de modo suprido. Existe abundância de dados científicos, né? Abundância de ciência com relação a esse tema. Então, você já tem um mapeamento de solo, você já tem modelos preditivos de estoque de carbono no solo. Então, o que a gente precisa fazer com a agricultura tropical? É trazer um pouco, calibrar esses fatores de emissão que são colocados para o hemisfério norte, porque a nossa agricultura ela é muito diferente, a nossa pecuária também. Então, assim, plantio direto. Poxa, a gente faz plantio direto há muitos anos. E o plantio direto, ele é um jeito de você estocar mais carbono no solo, porque você não revolve tanto o solo, então você não emite, você não solta aquele carbono que está estocado no solo. O que é plantio direto? Plantio direto é quando você coloca semente por semente ali, ó, com um tratorzinho, você vai colocando semente por semente. Contra qual tipo de plantio? Jogar tudo. Jogar, revolver o solo, você faz a subsolagem, coloca todas as sementes lá. Não, o plantio direto você não precisa fazer a subsolagem tão profunda, então você não emite tanto carbono no solo, e aí você cobre a sementinha lá com... Bem bonitinho. De um jeito super tecnológico, né? E que você emite menos.
No caso da pecuária, quando você faz a recuperação de pastagem, a nossa pastagem ela é bastante extensiva e a nossa engorda, né, o nosso confinamento ele é 60, 90 dias. Né? Então, o boi passa a maior parte do tempo no pasto. Num sistema de hemisfério norte, esses fatores de emissão, eles geralmente são contabilizados com o solo que é diferente, tem um clima diferente, o confinamento é diferente porque é tudo concretado, a ração vai ser diferente. Então, assim, é tudo diferente, o sistema é diferente. E hoje a gente adota esses fatores em ausência dos nossos. Então, quando a gente vai desenvolver um projeto de crédito de carbono em área de pecuária, por exemplo, a gente tem que calibrar os modelos que a gente usa para predizer o quanto de carbono aquele solo vai estocar ao longo da sua intervenção, calibrar esses fatores para a agricultura tropical. E no que existe hoje, da tua percepção, qual é uma métrica mínima que faça sentido, um modelo mínimo de negócio dentro da pecuária que faça sentido para alguém chegar para você, Marta, eu tenho uma área de tal tamanho, tantas cabeças, funciona fazer projeto de carbono aqui? Isso, qual é a resposta que você dá para esse tipo de pessoa? Nem me procure, se você tem 2 cabecinhas de gado, nem me procure. A partir de quanto que você vê dentro do teu mercado, porque existe hoje de viabilidade? Quando que começa a viabilidade do negócio? A gente não vai tanto no número de cabeças, isso não é o que é importante para o carbono é a área, né? Então, para isso ser viável, né, economicamente, você precisa de mais área. Então, não justifica você ter todo o trabalho, porque assim, o custo de você elaborar um projeto de carbono, de você escrever o projeto, de você passar pela certificação, chamar o auditor, ele vai ser o mesmo se você tiver 100 mil hectares, se você colocar um hectare, entendeu? Sim. Então, assim, eu falei do molho ser mais caro que o peixe. Então, o que é vantagem para um pequeno produtor é ele ser agrupado com outras áreas. Mas mesmo assim, ele vai ter que ter consciência de que o share dele nesse projeto agrupado vai ser em função da área dele. Então, quanto mais área ele colocar, mais carbono ele vai conseguir reverter para ele. Quanto menos área ele colocar, menos carbono. E dentro da cadeia daí pulando da questão do carbono em si, da geração dos projetos de carbono, e falando de cadeia dentro da pecuária, dentro da Minerva, ou na tua experiência, não digo da Minerva, digo na tua experiência dentro desse mercado, é verdade que existe um maior apetite do teu comprador para produtos que tenham a rastreabilidade na cadeia, rastreabilidade e sustentabilidade? Uhum. Isso já acontece, é uma verdade? Você é procurado porque, enfim, você é mais sustentável do que o teu concorrente, por exemplo? Não, a gente tem procura sim, né? Então, olhando, a MyCarbon, que é subsidiária da Minerva Foods, apoia bastante a Minerva na jornada dela de descarbonização e olhando para produtos com pegada de carbono calculada e neutralizada, como que a gente pode trazer esse componente, né, para uma linha de produtos específico. Então, o que a gente observa é que muitos clientes buscam esse tipo de solução, porque no mundo das interações B2B, né, business to business, todas as empresas, o setor privado inteiro, precisa apresentar seu inventário de emissão, né? O seu inventário de emissão, ele é dividido em 3 partes. Escopo 1, escopo 2 e escopo 3. O escopo 1 são as suas emissões diretas, então é aquilo que é de sua responsabilidade. Então é aquilo que no caso da Minerva, por exemplo, é a emissão da indústria, né? O escopo 2 é energia elétrica. O escopo 3 são as emissões indiretas, então é a minha cadeia de fornecimento, é o transporte logístico que eu uso para enviar minha mercadoria para os postos, né, os delivery points que a gente chama. Então, o escopo 3, ele é o gargalo de todo mundo sofre com esse escopo 3, questão metodológica, como é que faz para calcular? Exato. O escopo 3 é a dor de todos. E quando você tem uma solução em cadeia, ela se torna muito mais viável. Então, por exemplo, vamos pensar numa cadeia, que é a cadeia do setor de alimentos, que é a que eu estou mais inserida agora. Então, você tem, sei lá, um supermercado X, que tem o seu escopo 3, o escopo 3 dele é calculado em função dos seus fornecedores. Entendi a lógica, mas continua explicando.
Peguei. Aí eu tenho a indústria aqui no meio, né, que está fornecendo o produto para o supermercado, e a indústria tem como seu escopo 3 o produtor rural. Se eu promovo uma pecuária regenerativa, se eu proponho a calcular a pegada de carbono, eu reduzo a pegada de carbono aqui, eu reduzo a pegada de carbono do escopo 3 da indústria e eu reduzo a pegada de carbono do escopo 3 do supermercado. Se a gente participa todo mundo dessa cadeia... Você ajuda ele no escopo, a calcular o escopo 3 dele. Ao invés dele estar calculando o escopo 3, ele já consegue o input teu como eu ajudo ele a reduzir. Você ajuda Nem ele tanto a calcular. A reduzir. Eu ajudo a reduzir. Então, assim, quando você pensa em produtos, né, com pegada de carbono neutralizado, a ideia é trazer uma solução de cadeia, mas hoje isso é um nicho específico ainda, né? Eu acho que a expectativa, né, que se tem é que isso escale, né, e que gere volume suficiente para você conseguir atender demandas, né? Hoje a demanda ela tá tímida ainda. Mas ela é nacional ou ela é internacional? Você vê mercado nacional fazendo exigência? Tem um pouquinho de mercado nacional, e tem bastante de mercado internacional. De que continente? Imagino que Europa. Quem faz mais a demanda da sustentabilidade? Assim, a gente tem clientes espalhados, né, em Estados Unidos, Europa, até no Oriente Médio já houve interesse por esse tipo de nicho, né, de produto descarbonizado, assim, vamos dizer assim. Você, como uma especialista, saindo aqui da tua área profissional, indo para a tua área acadêmica, a gente teve uma conversa aqui, num dos nossos episódios, com o Daniel Vargas. Ele é pesquisador da FGV, muito dentro dessa área de bioeconomia, mudanças climáticas e tal. E um dos assuntos que a gente tratou aqui é um episódio que vale a pena ver, gente. Foi muito denso. Foi sobre a posição do Brasil dentro da agenda de mudanças climáticas e como que a questão da emissão do carbono, uma mudança de vertente de emissão de carbono, ela passa a ser o uso do solo. Então, o uso do solo passa a ser um grande algoz no time daqueles que estão lutando pela redução de emissões. E estudos indicam que energia vem em primeiro lugar, em termos de emissões no mundo, a indústria vem em segundo lugar e o uso do solo, agricultura, etc., vem em terceiro lugar. A gente debateu muito sobre isso e queria entender a tua visão, como se o Brasil estivesse sendo colocado hoje numa mira internacional, sob o ponto de vista de emissões, quando a gente tem, sob o ponto de vista de energia, por exemplo, a gente tem uma matriz que é muito melhor do que de outras partes do mundo. Como é que é a tua visão como acadêmica, como pesquisadora sobre isso? Então, assim, o interessante é olhar aqui o Brasil, e eu acho que, como representante dos trópicos, né, vamos dizer assim, a gente tem um perfil de emissão muito distinto, né, daqueles países ou continentes que já estão avançados na agenda climática por algum motivo. Então, quando você olha para a União Europeia, por exemplo, eles têm um perfil de emissão completamente diferente do nosso, né, um perfil de emissão altamente industrial, pouco uso do solo, né? E quando você olha um pouco nessa relação, todas as questões regulatórias que estão sendo colocadas, eu acho que elas partem, às vezes, de uma lógica de que os países estão em pé de igualdade em termos de perfil de emissão, né? No nosso caso, a gente tem indústria, né? Tem emissão de indústria e tem uma grande parte que é emissão de uso da terra, que a gente chama. Mas, diferentemente de uma solução que vem da indústria, que vai ser uma solução muito mais tecnológica, então, por sua vez, vai requerer um investimento muito maior. Melhora de processos, etc., mais eficiência. Troca de tecnologia, alguma coisa assim. Primeiro investimento em tecnologia, depois você precisa checar se essa tecnologia funciona, a aplicabilidade dela e se ela vai ser viável dentro de um contexto industrial, né? Você tem que passar por toda essa esteira aí de etapas. Na agropecuária, né, no uso da terra, é muito fácil você transformar isso em solução, né? Então, assim, quando você olha para o nosso perfil de emissão, todo o setor agropecuário, ao meu ver, quando você torna uma agropecuária mais produtiva, ela passa de um patamar somente emissor para um patamar de remoção, né? Tanto é que o carbono no solo que a gente estoca da agropecuária é uma categoria no mercado de carbono que a gente chama de removals,
Por quê? Porque ele está sequestrando carbono no solo. Então, quando aquele capim está crescendo, aquela soja está crescendo, tudo aquilo está crescendo, está estocando carbono embaixo da terra, ali com a raiz, com todos os micro-organismos que estão fazendo todos os processos de fixação dessas raízes no solo. Está acontecendo coisas ali que está estocando carbono no solo. Então, assim, o setor de alimentos, né, por trás, né, com a agropecuária, é um setor que tem uma grande possibilidade de ser a grande solução. Mas daí a gente está aqui falando de mercado voluntário, onde a gente está inserido hoje. O mercado voluntário, estamos falando aqui de livre mercado, compra e venda de crédito de carbono. O pessoal está interessado nesse carbono para comprar? Ou, considerando que a gente responde uma demanda, existe uma demanda enorme por crédito de carbono, né, pela exigência internacional, estou falando principalmente fora do Brasil, para redução de emissões. Um dos meios é pela compensação, não só dentro da própria operação, mitigação, mas trazer compensação. Isso significa que a gente vai ter esse produto para vender, para colocar no mercado. Eu dependo do interessado querer esse produto. Ele busca esse produto do carbono que é originado da redução, da captura do carbono pelo solo, né, manutenção de carbono no solo. Esse é o carbono que ele também procura. Isso é um produto interessante para o comprador do crédito de carbono? É um produto interessante. A gente tem observado que esse carbono que é do tipo de removal, seja por reflorestamento ou seja por recuperação de áreas degradadas, ele vai ter um valor muito expressivo no mercado aí nos próximos O que quer dizer anos. muito expressivo? Pensar assim, não em termos quantitativos, mas em comparativos, em relação a outros tipos de crédito de carbono. Estamos falando aqui de energia, estamos falando aqui do crédito biochar, que são tecnologias que estão sendo utilizadas, enfim, tem muito crédito de carbono que tem nascido de tecnologias que têm valores altíssimos. E às vezes eu percebo que em outros cenários, outras fontes de crédito de carbono, isso não repercute. Como é que você vê esse tema? Ele tem um valor por ele ser considerado de remoção, né? Então, assim, existe uma narrativa hoje no mercado voluntário de carbono de que você tem o crédito de conservação, e o crédito de conservação, ele é um crédito, e isso não significa que eu concorde com essa narrativa, estou explicando qual que é a narrativa. Que o crédito de conservação, ele está presente ali, mas você não está sequestrando carbono da atmosfera, você está estocando, você está conservando ali. Você não tem o movimento. Você não tá contribuindo para que o carbono seja removido da atmosfera. Você só está evitando com que seja jogado mais carbono na atmosfera. É a nossa mesa de madeira aqui. Então, assim, aí o carbono de remoção, quando você planta a árvore, quando você faz o sistema produtivo agropecuário que sequestra mais carbono no solo, você está tirando esse carbono da atmosfera. Então, na verdade, você está contribuindo com um ciclo mais saudável, assim, em termos de... Você está sequestrando carbono, né? Então, não é que eu só estou deixando de emitir. Não é que eu só... Vamos fazer um paralelo com o corpo humano. Não é que eu só não estou engordando, eu estou, sei lá, emagrecendo, entendeu? Vamos fazer mais ou menos esse comparativo. Sim. Então, esse é o carbono de removal. E eu não acho que o mundo vai se limitar só a um tipo de carbono, porque se a demanda se concretizar, se todo mundo que falou que ia ser net zero até 2050, 2030, 2035, 40, 50, todo mundo que falou que ia ser net zero, mesmo que eles entrem numa curva de redução, né, de emissão, vai chegar uma hora que você não vai ser capaz de reduzir. Vai ser fisicamente impossível reduzir as emissões. A não ser que você desligue para as máquinas, todo mundo, para de ter indústria, para de ter tudo, né? Isso não vai acontecer. É impossível disso acontecer. Então, esse carbono que você não vai conseguir reduzir, ele vai ter que ser neutralizado se você deseja ser net zero e assumir o seu compromisso, cumprir o seu compromisso, você vai ter que netar esse carbono com alguém. Eu não tinha ouvido falar essa expressão até hoje, netar, interessante. Você vai ter que adquirir carbono, né? Você vai ter que adquirir uma cesta de produtos. E aí vai depender da sua estratégia de descarbonização como empresa, saber o que você vai fazer. Ah, não, eu vou compor a minha cesta com 10% de biochar, 20% de removals, de reflorestamento de agropecuária e não sei quantos por cento lá de floresta. Por quê? Floresta costuma ser um carbono que é mais abundante e pela lógica de mercado, né? Quanto mais você tem um recurso,
o valor dele tende a ser um pouco reduzido com recursos escassos, né? Então, assim, se você quer combinar fazer esse blend de carbonos, todos os carbonos eles vão ser necessários. O que vai variar um pouco é a composição da sua cesta. E aí vai ficar um pouco a critério do demandante, qual vai ser a estratégia que os grandes aposentadores que a gente fala, né, que são os setores que vão exigir mais esse tipo de produto, vão ter apetite ali de compor a cesta. E qual que é a tua expectativa para mercado regulado do Brasil? Até é bom explicar. O que é o mercado regulado do Brasil? Que a gente está estudando, vai e vem o projeto de lei. O que significa mercado regulado? Mercado regulado é um mercado que ele tem uma regulação, né? Hoje o mercado de carbono do Brasil ele é voluntário porque ele depende da voluntariedade, o mercado global, digo, né? O mercado voluntário ele depende da voluntariedade das pessoas comprarem carbono. Então, elas não estão comprando carbono porque alguma lei está obrigando, né? Isso que é o mercado regulado. Existe alguma imposição legal, seja via taxação, seja via permissão, né, alocação de permissão. Então, quem é voluntário, o mercado voluntário fala assim, bom, eu quero neutralizar minhas emissões porque ninguém está mandando, porque eu quero. Então, eu vou lá, vou ao mercado e vou comprar o meu carbono. Qual é o estímulo dessa pessoa para no mercado voluntário ela resolver comprar um carbono, um crédito de carbono? Acho que é o primeiro. Responsabilidade corporativa com temas sociais, ambientais. Começar a testar qual vai ser a estratégia que ela vai ter de neutralização de emissão quando isso for obrigatório, né, algum dia, ou pelo país dela, ou porque ela foi net zero e vai tomar pressão de mercado financeiro, se for uma empresa de capital aberto, tem um monte de coisa em jogo, né? Mas o mercado regulado, ele traz algum tipo de obrigação. Então, às vezes, você tem uma obrigação via imposto, via taxa, e às vezes você tem uma obrigação que a gente chama de cap and trade, né, que é muito o sistema europeu, onde uma indústria ela tem um limite de emissão de gás de efeito estufa que ela pode ter nas operações dela. Então, ela pode emitir 100 toneladas de carbono na atmosfera. Tá? Se ela reduziu dessas 100, se ela reduziu 80, esses 20 que ela deixou de emitir, ela pode alocar para uma empresa que não consegue ficar no 100, que está emitindo 120. Então, elas fazem essa alocação de permissão. O nosso ambiente regulatório tem uma parte industrial que está caminhando bastante para isso, né? Onde você vai ter alocação de permissão, uma tonelagem de emissão de carbono que ela tem um limite, que ela tem um teto para unidades industriais, enfim. E você vai ter você tem uma prerrogativa lá que créditos de carbono no mercado voluntário, quando atendem a princípios e critérios mínimos ali, podem ser migrados para um mercado regulado. Mas o que a gente tem observado no mundo, e isso tem vários estudos, é que cada vez mais os países eles estão se fechando em mercados regulados dentro das suas próprias jurisdições, né? Então, assim, ele primeiro decide como que vai ser a regulação dele, né, entre os seus pares e entre os seus setores, para depois, eu acho, estudar mecanismos de integração que a gente chama do artigo 6 do Acordo de Paris. Então, como que eu vou transacionar esse carbono de país para país ou de empresas entre países diferentes? Então, eu acho que se vocês primeiro querem limpar sua casa, para depois fazer faxina na casa dos outros, sabe? Então, deixa eu limpar primeiro a minha casa, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer minhas contas, e aí depois a gente vê como que vai ser esse mecanismo de país para país. Essa é a minha visão da Marta, né? Visão de nenhum lugar por onde eu passei. Da tua visão como acadêmica, como pesquisadora, como quem entende o tema. E existe, do teu ponto de vista, efetivamente alguma direção concreta da gente chegar nesse mercado global de crédito de carbono, em que os países interagem entre si? Isso ou é um grande conto de fadas que consta lá no Acordo de Paris, enfim? Olha, difícil, né? Assim, eu acho que existe o desejo, existe uma conjuntura ali situacional que fazem com que os países pensem sobre isso e como viabilizar, mas é muito difícil você colocar 194 países, que é o que a gente tem hoje nas conferências do clima da ONU, e falar assim, olha,
194 países com interesses diferentes, com recursos diferentes, com orçamentos diferentes, com pressões políticas diferentes. Fala assim, agora entra em consenso para a gente trabalhar um mercado global de carbono. Eu acho que a gente vai observar muito mais acordos bilaterais, assim, de país com país, que é muito mais fácil 2 pessoas combinarem o jogo do que 194. E você vai precisar de mecanismos de centralização, se você quiser algo global, né? Como que você vai decidir que um carbono que sai do Peru, ele vai para a China, por exemplo, e você vai garantir compatibilidade desse carbono, fungibilidade, e como que vai ser a contabilização, como que vai ser o preço? Você vai ter um banco central de carbono, uma custódia global centralizada, quem que vai ser responsável por essa custódia? Quais vão ser as metodologias utilizadas, como que essa conta vai ser feita, quem que no país vai autorizar esse carbono ser transferido de um país para o outro país vai... Como que vai ser essa moeda? A gente não tem uma moeda única no mundo, né? Importante você dizer isso, porque assim, às vezes quando fala sobre esse assunto de mercado de carbono, as pessoas conhecem o assunto, querem saber mais, gera muita curiosidade, mas as pessoas não têm a percepção de qual é o nível de maturidade de governança que esse assunto ainda está no mundo. Então, a gente está ainda no nível em que os países estão se organizando, você trouxe isso perfeitamente, os países estão se organizando internamente para entender como é que eles vão fazer, e a gente não está falando, existem transações internacionais, a gente está falando aí de transações internacionais, principalmente no mercado voluntário, né? Mas assim, não tem uma chefia mundial hoje dizendo, aqui tá, emite mais, aqui emite menos, aqui troca aqui, tá. A gente não tem esses, e a gente não tem nem previsão concreta de que isso deve acontecer dentro de um cenário de curto prazo. Essa é a impressão que, enfim, eu tenho e você senta aqui para confirmar. Mas mudança climática é um tema que é global. E aí eu volto para o agro. Verdade que mudança climática já tem impactado o agronegócio brasileiro? Eu acho que a gente tem ciclos, né, do agro que a gente observa, às vezes, que tem um período maior de estiagem em alguns lugares, as chuvas estão concentradas num menor período, mas hoje o agro, ele olha muito para esses fatores de macroclima, microclima, e tentam trazer um pouco de conforto na hora de ir para uma safra, na hora de fazer a plantação, contabilizando essas diferenças de ciclos que tem. Mas hoje você tem fenômenos de El Niño, Laninha, que são reflexo das mudanças climáticas e refletem também em produtividade do setor agropecuário. Então, quando você olha para ciclos, acho que esse ano é um ano de El Niño, e eu sei que o agro está muito ligado em qual que vai ser a dinâmica de chuva, se a chuva vai cair no mês que tem que cair, ou se vai ser desviada um pouco mais para frente, como que tem que reorganizar toda a parte de safra com relação a isso. Então, isso já é mapeado, tem afetado e afeta uma parte operacional, né? E na prática, o que isso quer dizer para a pessoa do agro entender mudança climática? O que isso muda na vida dela? Fora a questão, né? A gente está falando aqui crédito de carbono, pode ser que tenha uma camada de carbono importante para ele, mas o que mais se pode fazer para se proteger de mudança climática, né? Porque estamos falando aqui de um cenário, essa semana que passou, teve uma chuva nunca vista em Dubai. E aqui no Brasil, a gente tem passado por vários momentos de estresse climático, né? Que pelo menos não aconteciam na frequência que tem acontecido. Como é que você vê o agro se preparar para isso? Ou seja, por que o agro tem que estar nessa conversa? Não, o agro tem que estar nessa conversa porque, como produtor de alimentos, né, é muito importante que exista esse mapeamento do impacto das mudanças climáticas, porque o mundo inteiro depende de alimento para sobreviver, né? Não tem como você ter uma escassez nesse tipo de commodity, nesse tipo de recurso, né? Isso prejudicaria... Segurança alimentar. Segurança alimentar. Então, como que o agro se prepara? O agro se prepara com técnicas regenerativas, com proximidade de fragmentos florestais, então manutenção de reserva legal, manutenção de área de preservação permanente das APPs, né, com as suas nascentes, com seus rios dentro das suas propriedades, para você não gerar estresse hídrico na sua propriedade, não precisar de irrigação. Hoje a gente tem uma
uma agropecuária que ela é abundante, a gente só é um agro competitivo, né? Porque a gente consegue fazer várias safras por conta da nossa dinâmica de chuvas. Se você começa a ter estresse hídrico e passa a chover menos, o produtor vai ter que começar a investir em irrigação para ele ter a safra dele. Tá precificado isso, né? Na safra, tá precificado isso no nosso alimento? Porque isso vai ser repassado para o consumidor de qualquer forma. Então, o jeito de você blindar o agro é você fazer práticas regenerativas, você trazer integração com floresta, você investir, porque esse investimento ele vai te trazer um retorno seguro, né? Você vai manter a sua safra, você não vai ter escassez na sua safra, porque você está fazendo um sistema que ele se sustenta no longo prazo, né? E daí a gente está falando de reserva legal. Isso é uma situação, Brasil, que é muito ímpar, da gente ter obrigatoriedade de reserva legal, né? Depender do bioma, mais ou menos, mas a gente tem essa obrigação. E de outro lado, por exemplo, diversos países da Europa, você não tem esse tipo de obrigação. Como é que isso afeta? Eu já vou mandar a pergunta negativamente na nossa visão, a visão que o Brasil, as pessoas têm do Brasil, que as demais nações têm do Brasil, dentro do ponto de vista climático e do próprio mercado de carbono. Por que falo isso? Porque a gente tem uma obrigação de preservação importante, legal, que outros países não têm, e parece que isso se volta contra nós. Como é que é a tua visão disso? Fica 2 pesos, 2 medidas, né? Então, às vezes, você observa, às vezes, sanções ou narrativas que são colocadas. O Brasil, ao longo dos anos, né, por meio do produtor rural, por essa interação, por essa obrigatoriedade que a gente tem de preservar a reserva legal, área de proteção permanente, ao passo que você tem sua área produtiva, ela, pelo fato dela ser lei, né, ela não tem o quesito nos projetos de carbono, por exemplo, no quesito da adicionalidade. Isso é uma coisa muito debatida quando você vai desenvolver projetos de crédito de carbono. O que é adicionalidade? Olha que maravilha, que sintonia. Adicionalidade é quando você tem um ganho pelo projeto existir ali naquela área. Então, por exemplo, você tem um projeto que vai conservar a floresta, aquele projeto ele precisa ter um ganho de conservar aquela floresta. Se você tem uma floresta que ela já é protegida por lei, não tem por que eu desenvolver um projeto de preservação daquela floresta, porque ela já é protegida por lei, né? Então, assim, o fato da gente ter um arcabouço legal na parte florestal rígido acabou nos penalizando de uma certa forma, porque acaba sendo que os projetos que eu desenvolvo em reserva legal, em área de proteção permanente, por elas já serem protegidas por lei, elas não são adicionais, né? Esses projetos não geram adicionalidade. Vou dar um outro exemplo, de repente, numa área mais de agropecuária, né, no setor agro. Se o produtor rural que trabalhou com uma recuperação de pastagem antes de eu desenvolver um projeto de crédito de carbono na área dele, então ele já tem um capim super verdinho, já ficou super tecnificado e tal. Ele nasce bonito. Ele já tá pronto. Eu não vou ter tanto ganho de adicionalidade lá, porque eu não vou gerar tanto carbono, porque ele já faz tudo tão certinho, ele já tá tocando tanto carbono no solo, né? Ao passo que aquele pasto super degradado, qualquer intervenção que eu fizer lá, ela já vai ser adicional. Então, eu já vou conseguir gerar um delta expressivo, né? Porque a metodologia é sempre comparativa, do teu antes pro teu depois. Então, se você já nasce bom, você não tem como gerar, sob o ponto de vista de carbono. Que assim, o ruim pro bom, ele é muito grande. O bom pro ótimo não é tão expressivo assim, entendeu? É mais ou menos essa a lógica. Então, eu acho que muito, muito assim, olhando para uma visão mais micro, né, da área, da propriedade, quem fez certo acaba sendo penalizado. E a gente, como país, também acaba, às vezes, sofrendo esse tipo de pressão, às vezes injustamente, né, por ter um arcabouço legal. Eu fico pensando, poxa, se a gente não tivesse código florestal, será que tudo ia ser adicional, né? Então, eu acho que quando você fala de mudanças climáticas, é importante você trazer, isso foi uma lição que eu aprendi quando eu estava na administração passada, que a gente tem um mecanismo que chama responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Isso é um mecanismo que nessas reuniões da ONU, né, de Conferência do Clima, a gente coloca, principalmente os países em desenvolvimento colocam bastante na mesa, porque se você pensar que o mundo é um condomínio, e se os moradores que estão nesse condomínio antes,
é natural que você pague a conta desde quando você começou a morar. E não queira dividir a conta para quem começou a morar recentemente, né? Então, assim, não, eu cheguei no restaurante, faz 3 horas que eu tô aqui no restaurante. Meu colega que chegou há meia hora, eu vou dividir a conta igual? Não é bem assim. Não é bem assim. Então, é esse mecanismo que a gente tenta utilizar que é a história da justiça climática. Isso. Então, assim, os países em desenvolvimento, eles estão numa lógica, né? A Revolução Industrial não ocorreu desde 1800 nos trópicos. Que é quando vem todas essas contas, que é quando a gente recebe as pizzas, os gráficos, né, de emissões, em geral, é a partir, já falei isso aqui no outro episódio, a partir de 1850, que a gente vê ali, Revolução Industrial. Vamos contar a partir daqui. Mas, gente, como assim, a partir da Revolução Industrial? A gente vai jogar fora toda a questão de uso do solo, principalmente de Europa de antes, só porque é a partir da Revolução Industrial que, enfim, a gente teve um volume maior em relação à questão de uso energético e tal, mas o Brasil está na mira, uma das razões, por causa de uso do solo. E a gente vai colocar aqui na conta só a parte que começa a prejudicar o Brasil e a gente tira da conta, né, o uso da Europa, porque é a questão de, como é que eu já ouvi essa expressão, paisagem consolidada. Então, eles usam esse termo, né, de paisagem consolidada para dizer, mas aqui sempre foi desse jeito, sempre foi assim, né, início da civilização, né, foi assim, então não precisa entrar na conta, mas vocês não podem desmatar. E se coloca isso de um modo como se a gente estivesse querendo se prevalecer dessa situação para autorizar desmatamento. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Não. O ponto é o contrário. Como é que a gente consegue entrar nesse jogo, entendendo que nós temos um ativo, mas que isso tem que ter uma representação econômica? Sim. Né? Como eu consigo me desenvolver como país, ao passo que eu também priorizo, né, a conservação florestal? Eu acho que é você unir as duas coisas e não usar um como barganha para o outro. Nunca foi isso, né? E entender que os países, eles têm posições diferentes e recursos diferentes para lidar com as mudanças climáticas. E às vezes as coisas elas são tratadas de uma maneira meio impositiva, muitas vezes colonialista, até de um jeito onde você vai impor aquele país a desenvolver um método ou uma prática só porque você país rico, faz. Eu acho que não é por aí. Uma vez eu estava numa reunião eu acho que foi numa pré-COP, né? Geralmente antes das COPs do clima você tem uma pré-COP, e eu fui representar o Ministério do Meio Ambiente, e era justo nos dias que eu estava lá, estava tendo uma conferência da juventude, e falava-se muito sobre carros elétricos. Isso foi acho que em 21 ou 22, acho que foi em 21, antes da COP de Glasgow. Falava-se muito em carros elétricos e tudo mais, e aí, acho que foi algum jovem de algum país desenvolvido, não lembro se do continente europeu ou dos Estados Unidos, fala, não, porque a gente precisa considerar a eletrificação de carros, porque os combustíveis fósseis, isso, aquilo, tal, não sei o quê. Aí, tudo bem. Saiu lá do palanque, entrou outro jovem, acho que era não sei se era do Botsuano, do Quênia, era algum país do leste africano. E falou assim, gente, vocês estão falando aqui de eletrificação de carros, mas, assim, 70% do meu país não tem acesso à rede elétrica. Então, acabou ali a conversa. Como que a gente como é que você quer que eu absorva? Como é que você quer que eu absorva, né? Então, assim, não é que ele é contra a eletrificação de carros. Ele é a favor da eletrificação de carros, onde você consegue eletrificar, né? Você tem um passo. Agora, você não pode querer que eu eletrifique o meu transporte, sendo que eu tenho um gargalo antes disso, que é a distribuição da minha rede elétrica, né? Então, é você entender essas nuances globais, né? Antes de você tentar colocar todo mundo na mesma barra. Fazer uma última pergunta para você sobre jurisdicional, mercado jurisdicional. Quão relevante, considerando Brasil, Arábia Saudita do carbono, quão importante é o mercado jurisdicional dentro dessa lógica de mercado de carbono? E o que é isso? É importante explicar também. O jurisdicional é quando você trata o carbono dentro de jurisdições de limitações específicas. Então, por exemplo, o carbono jurisdicional vai ser o carbono ali que está elegível para algum tipo de pagamento por resultado do Amazonas, do Acre, do Tocantins, enfim, né? Ou seja, às vezes não precisa nem ser um estado, pode ser um município ou carbono jurisdicional da Califórnia. É uma delimitação, jurisdição mesmo, né?
A discussão, ela é interessante, mas ela requer avanços também, até para você calcular esse carbono, né? Quando você vai calcular o carbono, você sempre tem uma coisa que a gente chama linha de base, né? O que a linha de base significa? Significa que eu tenho que partir de um ponto inicial. Então, eu preciso tirar uma fotografia do que é esse dia 1 antes de eu começar o meu projeto. Você pode ser mais ou menos conservador nessa tua linha base. E você vai precisar delimitar onde você vai aplicar essa linha de base. Você vai aplicar, no nosso caso, no bioma amazônico, ou você vai aplicar no Amazonas? Porque se eu for aplicar no bioma amazônico, eu vou ter que contabilizar a dinâmica, por exemplo, de desmatamento do bioma inteiro. Se eu for aplicar só no Amazonas, aí a dinâmica de desmatamento do Amazonas, ou de uma região do Amazonas, entendeu? Então, é um pouco você considerar. Então, eu acho que precisa ter esse avanço para você falar assim, bom, a minha área de base vai ser qual? Né? Qual delimitação eu vou ter para considerar na hora de eu saber se eu vou gerar crédito de carbono ou não? Entendeu? Porque daí você está falando das diferenças e disparidades entre os estados. Por exemplo, daí do bioma amazônico, em que alguns podem se beneficiar e outros menos. E como que você vai unir essas peças do quebra-cabeça? Porque o Brasil ele também tem que reportar isso como nação perante a ONU, né? Então, a gente tem o que a gente chama de FREL, que é o Forest Reference Levels, que a gente trabalhava lá no Ministério, continua trabalhando, tenho certeza que o Ministério do Meio Ambiente continua trabalhando nesses cálculos. Então, assim, antes eu trabalhava, eu tenho um trabalho de trazer o nível de quanto que eu vou gerar de crédito de carbono em função de uma régua. Então, assim, a minha régua eu coloco, sei lá, 10 mil quilômetros quadrados que eu tenho de limite de desmatamento. Então, tudo que eu reduzir abaixo de 10 mil quilômetros quadrados, eu estou elegível para receber pagamento por resultado. Se for acima, eu não estou elegível porque eu acabei emitindo mais do que... Então, não mereço pagamento, né? Essa é a lógica. A gente reporta isso como nação. Se a gente começar a reportar isso por estado ou por município, como que você vai aninhar essa contabilidade para que ela faça sentido e para que quando você some as porcentagens elas cheguem a 100%, para que a gente não prejudique o reporte também como Brasil. Eu acho que é uma discussão válida, é uma discussão importante, mas que ela requer que todo mundo, né, discuta junto e coloque as peças do quebra-cabeça todos juntos. Marta, será que algum dia, será que a gente quer isso? A conservação, a preservação floresta em pé vai valer mais economicamente do que o desmatamento plantio, por exemplo, de soja? Será que a gente quer isso? E será que isso vai acontecer, do seu ponto de vista econômico? Aqui é futurologia mesmo. Difícil, né? Não, eu acho que vai, sim. Eu acho que vai. Eu acho que os mercados de carbono, quando você começa a trabalhar em regulação clara, em mecanismos de precificação claros, quando você começa a ter lógicas de livre mercado, né, sendo colocadas aí para conservação de florestas, eu não vejo por que não acontecer, né? Então, desde que você deixa que o mercado se regule, né? Claro, regras são importantes, você precisa ter um mínimo de regulação, é óbvio, mas não que a regulação ingesse tanto ao ponto de você não conseguir viabilizar as coisas. Então, é necessário regulação, é necessário regras do jogo, mas você precisa construir essas regras de uma maneira que o livre mercado seja possível de ocorrer. Se o livre mercado é possível de ocorrer, você vai ter precificação, você vai ter transação, você vai ter oferta e demanda, então você vai ter um mercado pujante. Logo, você vai ter isso visto como ativo, né, pelo mercado em geral, e é possível de acontecer. Marta, como mensagem final aqui, uma das principais missões do Sustentalks é inspirar. Muitas pessoas que nos assistem estão numa fase de transição de carreira, estão querendo se envolver com o assunto de sustentabilidade, olham para o mercado de carbono como uma grande oportunidade. Que mensagem você teria para essas pessoas, para esses profissionais que estão querendo entrar de cabeça nisso? Você, como executiva, quem que você contrata, por exemplo? Que tipo de qualidades essa pessoa tem que ter? Para onde essa pessoa tem que estar olhando hoje? Olha, hoje eu tenho, considerando o meu histórico, né, profissional, eu tenho uma convicção muito clara de que
a pessoa hoje que quiser trabalhar com sustentabilidade, ela vai ter que considerar uma ótica de negócio, né? Ela vai ter que olhar para isso como um negócio. O que o negócio precisa ter? Ele vai ter um custo e ele precisa ter receita, né? Hoje, a temática da sustentabilidade, ela não pode ser vista somente como custo, porque senão você inviabiliza. Então, assim, é desejo de que a agenda, né, verde no setor privado, ela seja transversal. Mas ela só vai ser transversal quando você conseguir demonstrar de que isso vai gerar algum valor. Como é que você responde isso para quem te diz, isso é uma visão ultra mega capitalismo, capitalismo não combina com sustentabilidade? Você com certeza já escutou isso. Como é que você responde a esse tipo de input que te dão? Não quero olhar para a floresta não tem valor, valor imaterial da floresta e tal. Coisas que, assim, parece que o conceito de uma floresta ter um valor inestimável seria um contrassenso você tentar atribuir um valor econômico à produção que advém dela, né? Ao valor econômico pode vir dela. Mas ela tem, né? Ela tem. E as pessoas que estão lá precisam que ela seja vista sob esse ponto de vista. Existe um valor intangível, é óbvio que existe, né, gente? Mas, assim, numa lógica econômica, você tem o tangível e o intangível. E você tem intangível em tudo, né? Até no valor de um funcionário, né, de um colaborador que você vai contratar, você tem o valor que você vai pagar o salário da pessoa, que é o valor dela, mas você tem todo o valor intangível dela, a integridade dela, os valores que ela traz, os ganhos que ela traz. O sorriso dela ao chegar Isso tudo intangível, mas você tem um valor, você tem uma precificação, tudo é precificado. Não adianta a gente também olhar do ponto de vista mais ingênuo de que as coisas não são precificadas. A floresta tem um valor altamente intangível. Toda a vida que tem ali, né, tudo é maravilhoso e tudo é intangível. Mas existe uma lógica de precificação, existe uma lógica de precificação de carbono, existe uma lógica de precificação do que você poderia colocar no lugar daquela floresta se ela não estivesse ali. Então, é precificado. Então, eu hoje não tenho... eu tenho muito, muito claro para mim de que se você não gera algum tipo de valor, e eu digo valor monetário, se você não gera receita para alguma coisa, hoje é difícil com que ela tenha sustentabilidade, assim, eu digo sustentabilidade, que ela seja sustentável ao longo do tempo, né? Que ela tenha longevidade de permanecer ali. Então, voltando à sua pergunta do profissional, e eu acho que é interessante olhar isso como ótica de negócio. Então, assim, um profissional que olha para a questão da sustentabilidade de uma maneira racional, de uma maneira de que isso precisa gerar valor, seja para o município, para o estado, para o país, seja para uma companhia, como que você reverte isso em valor? Seja um valor tangível, ou seja, gerando receita, ou seja um valor intangível, que é um ganho reputacional para a empresa, um ganho reputacional para o país. Você pode trabalhar no intangível também, mas você tem que trabalhar no tangível também, né? E um profissional que consiga ter essa ótica, que combine uma lógica de negócios, de finanças, administração, junto com uma ideia de sustentabilidade, com bagagem, né, do setor de meio ambiente, eu acho que é um bom fit, como a gente fala no mercado. Dos negócios, tá bom. Obrigada, Marta, pela tua... nossa conversa aqui fluiu muito bem. Falar sobre carbono é uma coisa que eu gosto muito, eu vejo isso como um dos pilares de nova economia que o Brasil se insere, né? E fico muito feliz que pessoas do seu gabarito estão em frontes tão importantes. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, foi um prazer, a conversa foi ótima e conte comigo. Obrigada. Muito obrigada e obrigada a você que assistiu até o final aqui a nossa conversa. Até a próxima.